Estavam dizendo ali que eu e o pastor Antônio, e estou vendo o irmão ali também com a camisa do Brasil, né? Estamos de Lumicolor. Marca texto. Camisa marca texto. Eu disse ao pastor Antônio que está sendo fácil localizar a gente. Quem é o pastor? É aquele de camisa Cheguei. Eu gosto de cores vivas. Vamos abrir a Bíblia lá em João capítulo 20, verso 21 e 22. Nós começamos hoje a doutrina do Espírito Santo, né? Vamos passar alguns domingos de manhã aqui estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina muito importante, como todas as outras doutrinas da igreja. Eu estou lendo um livro, estou terminando esse livro agora, de um autor chamado Francis Chan, que é um chinês. O título do livro é O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Fala exatamente sobre o Espírito Santo. Porque a gente fala muito no Espírito Santo, mas a gente às vezes não tem tanta consciência de quem é o Espírito Santo. Às vezes a gente trata até o Espírito Santo como uma coisa. Ou então a gente trata o Espírito Santo somente como poder. Poder é uma das coisas que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. Mas o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma manifestação do poder de Deus Pai, nem do poder de Deus Filho. A gente vai ver durante esse estudo que o Espírito Santo, ele é tanto Deus como Deus Pai, Criador de todas as coisas, como Deus Filho, que também criou todas as coisas, como Deus Espírito Santo, que também criou todas as coisas. Então, a gente precisa ter essa consciência realmente de quem é o Espírito. E porque, como disse um autor de um livro também que eu estou lendo sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte: ele diz que o primeiro contato que a gente tem com Deus é através do Espírito Santo. A gente nunca pensa dessa forma. Mas o primeiro contato que eu e você tivemos com Deus foi através do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem coloca no nosso coração, quem nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo quem aponta Jesus Cristo como nosso Salvador. É o Espírito Santo quem aponta Deus como o Pai que nos amou de maneira incondicional. Se não houver o trabalho do Espírito Santo no coração do homem, o homem não pode chegar-se a Deus. Então, o primeiro contato que a gente teve com Deus, Deus Pai, Deus Filho, veio através da ação, do trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Que coisa maravilhosa isso, né? Que coisa maravilhosa. Então, o Espírito Santo não é uma força, como creem, por exemplo, os testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, eles creem que o Espírito Santo é uma força, que não é Deus, que não é uma pessoa, é apenas uma força de Deus. Mas a gente vai, durante esse estudo aqui, a gente vai ver, certo? A ação do Espírito Santo
na vida da gente, mas a ação do Espírito Santo desde a criação. A gente vai ver a relação do Espírito Santo com a criação, a gente vai ver a relação do Espírito Santo com Jesus Cristo, a gente vai ver a relação do Espírito Santo com o mundo, e a gente vai ver a relação do Espírito Santo com a gente, com a igreja. Então, se nós estamos buscando um avivamento, como nós temos buscado, né, desde o ano passado, já faz mais de um ano, graças a Deus por isso, que a gente está clamando a Deus por avivamento em nossos cultos, e há mais de um ano que nós estamos assim, todo primeiro sábado do mês, como foi ontem, né, buscando. Se você ainda não veio para o nosso encontro de renovação espiritual, venha, meu irmão, venha, é um sábado por mês, venha buscar, venha estar aqui se quebrantando, junto com a gente, buscando assim a ação de Deus na nossa vida, buscando renovar nossa vida espiritual com Deus, buscando um avivamento para a vida pessoal, buscando um batismo do Espírito Santo de Deus, ou seja, o enchimento do poder do Espírito Santo na nossa vida. Quem esteve ontem aqui, viu como Deus falou para nós através das orações, falou a nós através dos louvores, né? Falou para nós através da palavra pregada. Então, nós estamos buscando, e nós não podemos buscar o Espírito, o avivamento, sem termos essa consciência de que quem o Espírito Santo é e como ele trabalha, porque afinal de contas o avivamento é obra do Espírito Santo. Eu já defini aqui que avivamento é essa obra do poder de Deus manifestando-se no meio da igreja, né? E Deus faz isso através do Espírito Santo, trazendo assim um avivamento para nós, como aconteceu lá em Atos 2, como aconteceu em Atos capítulo 4, verso 24 a 31, o Espírito Santo derramando seu poder e nos levando para mais próximos de Deus, e nos fazendo enxergar a beleza de Deus, e fazendo-nos e renovando os dons espirituais na nossa vida, e renovando o nosso amor, o nosso prazer pela palavra de Deus, não é? E renovando nosso interesse pela oração, né? Nosso interesse pela oração, e renovando a nossa forma de adorar a Deus, adorando a Deus não somente de forma rotineira, mas adorando a Deus em espírito e em verdade. Quem faz isso é o Espírito de Deus, querido. Aleluia por isso. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Então é isso que nós pedimos a Deus para fazer na nossa vida, né? Então, queridos, primeiro a gente vai ver aí que o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Deus, Pai, é uma pessoa, Deus Filho, Jesus Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia, certo? Sobre a personalidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui os atributos, as qualidades de uma pessoa. Qualidade como sentir, como pensar, sentir, querer, consciência própria e vontade própria. Além disso, é atribuído ao Espírito Santo ações que somente podem ser praticadas por pessoas. E aí a gente pode ver aí, né, na Bíblia, a gente vai ver agora quais são essas ações, mas também essas questões do Espírito Santo, né, de pensar, porque essa é uma qualidade do ser humano, certo? É pensar. Um animal não pensa, ele age por instinto. Ele age por instinto. Mas o homem, ele pensa, né? Ele pensa. E os nossos pensamentos, muitas vezes, dependendo desse tipo de pensamento que a gente tem, esses pensamentos podem nos moldar. Se eu só penso negativamente, eu vou me comportar negativamente, eu vou me relacionar negativamente, eu vou ter uma visão do mundo negativa.
Porque tem pessoas, muitas vezes, elas são tão negativas. Já teve contato com pessoas tão negativas, tão pessimistas, tão amargas. Assim é o pensamento dela. E está escrito lá em Provérbios, assim como pensa em sua alma, assim ele é. Provérbio 23, 7, se não me falha a memória. Assim como ele pensa em sua alma, assim como ele pensa em si mesmo, assim ele é, assim ele age. Certo? Então, a gente pensa, certo? A gente não vive sem pensar, o ser humano não vive sem pensar. Se eu vou sair daqui para descer, eu tenho que pensar. É o meu pensamento, só que o pensamento já está bem automático, eu já saio daqui e já vou descendo. Mas a primeira vez que eu tive que subir aqui, eu tive que pensar melhor como subir, como chegar até aqui. Foi a primeira vez, depois não. Já fica automático na vida da gente. É como alguém que dirige carro, né? Quando alguém dirige um carro, por exemplo, certo? Nas primeiras vezes você fica prestando atenção, né? As marchas, tudinho. Depois, quando você pega a prática, né? Pega a prática, aí você sai daqui, da cidade de Camaragibe, vai até o centro de Recife, vai até o Derby, por exemplo, e você não fica pensando, agora eu vou passar a primeira, agora eu vou passar a segunda, agora eu vou passar a terceira, agora eu vou passar a quarta, agora eu vou passar a quinta. Você não fica pensando nisso. A única coisa que você tem que ficar pensando, e aí não tem jeito, não é automático, é o quê? Os espelhos. Exatamente, né? Que aí você não olha automaticamente, né? Você sempre tem que estar olhando, né? Quando você liga a seta, você quer passar para aqui ou para cá, você liga a seta, você não entra de vez, você para, pensa por segundos, é o reflexo, mas você diz, pronto, para eu fazer isso aqui eu vou ter que ligar a seta, ou você vai para a direita, está na esquerda, o que é que você faz? Olha pelo retrovisor para ver se tem um carro aqui, você está pensando, mas passar, né, as marchas é automático. E você nem se liga que você, quando chega lá, você já pegou aqui, a Belmiro Correia, PE 05, Caxangá, chegou no Derby. Você nem se liga, porque já está acostumado. Agora, e isso é até uma dica, viu? Para exercitar o cérebro. Geralmente eu faço isso. Isso é uma dica para exercitar o cérebro. Porque o nosso cérebro, segundo os estudiosos, é como um músculo. Se você não trabalhar eles vão atrofiando. Ou seja, você vai perdendo algumas capacidades. Então você tem que estar sempre exercitando o cérebro. E como é que você exercita o cérebro, né? Exercita o cérebro de formas simples. Por exemplo, um dia você toma banho com os olhos fechados. Aí você vai ficar catando onde está o shampoo, para quem tem cabelo. Certo? Para mim, Elias, é muito prático, não precisa não precisa de shampoo, certo? Se bem que ele ainda tem um tufinho ali na frente que eu acho que precisa de shampoo, certo? Mas a gente não precisa, né? Mas aí você entra, aí o sabonete, como vai abrir o chuveiro, como vai pegar a toalha, isso é exercício para o cérebro. Chega em casa à noite, está tudo escuro, tenta primeiro entrar sem acender as luzes e tentar acertar as coisas dentro de casa onde estão, isso é exercício para o cérebro. Voltando para a questão do exercício aqui no carro, o carro andando, se eu saio sempre daqui para lá, meu cérebro já se acostumou. É como um tipo de exercício físico que depois que você se acostuma, o que é que o personal trainer vai dizer para você? O professor da academia vai dizer, agora nós vamos aumentar a carga ou vamos para outro tipo de exercício porque o músculo já se acostumou ali. Você no início vai pegar 1 quilo, você fica morrendo. 1 quilo vai ficando morrendo, né? Aí daqui a pouco, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos. Aí você já está 10 quilos. Ó. Aí o personal diz, vamos lá, aumentar mais 3 quilos aí. Ou seja, o músculo, ele precisa se exercitar. Entendeu agora? Então, se eu vou sempre daqui para lá, não pense que eu me perdi não, viu? Quando você sempre vai daqui para lá, para o Derby, se você vai na mesma pista, sempre seu cérebro já está acostumado. Agora, quer ver uma coisa? Você sai daqui, aí você entra ali na Primavera e vai pelo Sítio dos Pintos, para ir pela Avenida Norte.
para chegar lá na torre, pegar a perimetral e sair na Madalena para sair no DER. Pronto. Aí sabe o que é que o cérebro faz? Faz tum. Você exercitou o cérebro. É uma dica aqui. Tá certo? Uma dica. Não vou cobrar nada por essa dica não, viu? Amanhã ou depois vocês vão me agradecer por essa dica. E tem outras dicas também, viu? Mas eu só vou te dar essas aqui, tá? Então, a gente pensa. Então, o Espírito Santo também pensa. A gente sente. Nós temos sentimentos. Né? Ficamos tristes, ficamos alegres, né? Temos ciúmes. São sentimentos que há em nós. Eu não falo do ciúme, aquele ciúme doentio, eu falo daquele ciúme de zelo, de cuidado, né? Então, a gente sente, a gente tem tristeza, tem alegria, às vezes a gente não está bem, isso é sentimento. A gente também tem querer, a gente tem vontade, né? A gente tem vontade. Ou seja, às vezes você se levanta de manhã, você não está bem para vir à igreja, não está se sentindo muito legal não, mas aí você diz, mas eu vou, isso aí é a vontade, eu vou, mesmo assim, meio para baixo, meio triste, mas eu vou, é a vontade. E um escritor uma vez disse uma coisa que eu nunca me esqueci, eu era novo convertido, e tinha uma revistazinha antiga chamada Mensagem da Cruz, é uma revista da editora Betânia, parece que hoje ela só publica online, certo? Mas era uma revistazinha que chegava pelo correio, chegava lá, todo mês a gente recebia, né? Fazia assinatura e recebia ela. E um autor lá falando, ele diz o seguinte, que a primeira coisa é a gente querer, porque a vontade comanda o coração. Pensa bem, quando você não está bem, mas você se levantou e veio aqui hoje, você disse, eu vou para a igreja mesmo assim. Eu não estou bem, mas eu vou. Eu estou triste, mas eu vou para a igreja hoje. Eu estou cansado, trabalhei a semana toda, estou cansado, mas eu vou. Aí levanta-se cedo, né? Faz as coisas que tem que fazer em casa, e aí está aqui no culto pela manhã. O que é isso? É a vontade. Agora deixa eu te dar o outro bizu, a gente vai aprender tanta coisa aqui, gente. Deixa eu te dar outro bizu. Se você se acomodar, você fica nessa situação. Se você, hoje eu estou cansado, hoje eu estou, não vou. Tudo bem, pode acontecer isso um dia, não tem problema. Às vezes a gente precisa mesmo descansar, gente. Mas aí, na outra semana você de novo, aí você diz, opa, não, eu vou. Porque se você fica na outra semana desse jeito, no outro domingo da outra semana, aí você novamente vai ficando, daqui a pouco você fica enclausurado, não quer mais sair de casa. Daqui a pouco você fica, e você não vai mais querer sair de casa. Porque você vai ficando vai se acomodando, a sua vontade vai ficando, é aqui, a vontade sempre vai pedindo cama. Porque uma das coisas que a depressão faz é o que se chama abolia, ou seja, a falta de vontade. A pessoa perde a vontade. E aí, a pessoa não tem força nenhuma de vontade. Às vezes a gente diz assim para a pessoa, olha, levante, saia dessa situação, você precisa se levantar, olha, vamos lá, como o sol está bonito, vamos para uma praia, você gosta tanto de praia, vamos jogar futebol, você gosta tanto, mas a pessoa não tem vontade. Não tem vontade. Por isso que a pessoa muitas vezes vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer uso de medicação para que essa vontade retorne, para que ela possa fazer. Certo? Aí eu estou colocando quando a pessoa já tem um transtorno mental chamado depressão, que é uma doença, certo? Mas na vida comum, na vida normal, a gente pode ir se acomodando na nossa vida e ficando ali sem querer fazer mais nada. Porque tem pessoas que depois que passa um período sem vir à igreja, não está desviado não tem mais força para vir, porque se acostumou, a vontade moldou ela.
Mas também o ser humano tem consciência própria. Principalmente se ficar em casa assistindo somente pelo YouTube, perdendo esse momento aqui da gente estar junto, né? Bem lembrado. Então, olha bem, consciência própria, o que é isso? O cachorro não tem consciência própria. O animal não tem consciência própria. O cachorro, ele não acorda de manhã e diz assim: eu sou um pastor alemão. Você já viu algum pinte orar para ele e dizer assim: eu sou pinte, eu sou pequenininho? Não é? Você nunca viu um gato chegar e dizer assim: eu sou um gato? Não é não, mesmo que seja um gato. Você não vê isso. Agora eu quero que você pergunte à pessoa que está do seu lado, quem é ela? Pergunta aí. E responda, viu, por favor. Não adianta perguntar e não responder. Amém? Sabe por que a pessoa respondeu? Porque ela tem consciência própria. Perguntar: quem é você? Sou Belarmino. Né? Quem é você? Eu sou Belarmino, sou pastor, sou psicólogo, né? Sou casado, tenho 2 filhos, tenho 4 netos. Isso é consciência, eu tenho consciência de quem eu sou. Isso se chama consciência própria. E direção própria. O que é direção própria? É a autonomia. A direção própria é eu saber onde eu quero ir, né? E vou. Certo? Isso é a direção própria. Ou seja, eu sei o que eu quero para a minha vida e me dirijo naquilo ali que eu quero. Isso é ter direção própria. Agora vejamos o Espírito Santo. Então, por que essa explicação? Essa explicação é para mostrar a você que o que se vai falar na Bíblia a respeito do Espírito Santo tem isso aí. As mesmas coisas que eu e você, os mesmos atributos, as mesmas qualidades de ser humano que eu e você tem. Só que nós não somos ser humano. Aliás, o Espírito Santo não é um ser humano, o Espírito Santo é Deus. Mas ele tem as mesmas qualidades da personalidade, que faz parte da personalidade de alguém. Então vamos lá. Primeiro, intelecto. Aí você vai ter que abrir a Bíblia agora junto comigo. Vamos passear pela Bíblia. Intelecto. 1 Coríntios capítulo 2. Aliás, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Coríntios capítulo 2, versículo 10. Olha o que é que diz. Mas Deus, as coisas, Paulo está falando aí, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É isso que, é isso que Paulo está falando aí no versículo 9. Aí no versículo 10 ele vai dizer: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que ele está dizendo é que o Espírito conhece. Conhecer é algo do intelecto. É algo do intelecto. É algo que faz até uma função chamada na psicologia de cognitiva. É aquilo que é o nosso pensar. Então, o Espírito Santo, ele penetra as coisas de Deus, ou seja, ele conhece as coisas de Deus. E Paulo vai mostrar isso também lá em Romanos. Vamos ver Romanos 8. Romanos 8, verso 27. Romanos 8, verso 27. Que fala que o Espírito Santo intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. E aí no verso 27 ele vai dizer: aquele que examina todas as coisas, sabe qual é a intenção. Ó, gente, só tem intenção quem pensa, né? Alguns aqui devem estar assim, com aquela intenção: quando terminar aqui, eu vou almoçar num restaurante.
Você está pensando. Entendeu? Você está pensando, né? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, é o Espírito que intercede pelos santos. Por quê? Porque o Espírito conhece a vontade de Deus como ninguém. Como ninguém. Por isso que, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos depender do Espírito Santo, queridos. Nós não conhecemos a vontade de Deus simplesmente lendo a Bíblia, mas nós precisamos do Espírito Santo para, a gente vai falar isso mais na frente, mas nós vamos precisar do Espírito Santo para nos iluminar, ou seja, abrir a nossa mente para que a gente compreenda o que as Escrituras, o que a palavra de Deus está falando. Porque se fosse assim, qualquer pessoa abriria a Bíblia e seria logo alcançada, salva, vamos dizer assim, compreenderia logo a respeito de Deus, algumas coisas a respeito de Deus, mas não é assim. Quantos ateus leem a Bíblia, às vezes mais do que o crente? No entanto, leem, e a palavra de Deus não tem nenhum efeito diretamente na sua vida espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo não iluminou. Mas quando o Espírito Santo ilumina, há uma clareza. Irmãos, eu me converti lendo a Bíblia. Eu não me converti com alguém pregando para mim. Aliás, porque as pessoas, quando vinham pregar para mim, eu não gostava. Quando eu via uma turma de crente, 3, 4, né, no bairro onde eu morava, 3, 4, com literatura, com a Bíblia debaixo do braço, eu saía de perto. E como foi que eu comecei então eu comecei o quê? A ler a Bíblia. E esse interesse em ler a Bíblia, e eu li a primeira vez, tinha 13 anos, eu acho que eu li o Novo Testamento, aqueles pequenininhos, né, de Gideões, eu tinha 13 anos de idade, mas não me converti, só vim me converter aos 20, quando voltei a ler a Bíblia, e em casa lendo, como eu sempre disse, né, aqui, o versículo que Deus usou, para abrir meus olhos assim, e eu enxergar a minha necessidade, foi João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E naquele momento ali que eu me deparei, e aí o Espírito do Senhor, como eu já vinha lendo, já tinha lido a Bíblia toda antes de me converter, o Espírito falou ao meu coração: você já conhece a verdade, o que é que te falta agora? E naquele dia, eu entreguei a minha vida a Jesus. Depois eu fui na igreja, porque disseram a mim que eu tinha que ir lá na frente levantar a mão, porque senão não era crente, tinha isso. Se você não levantasse a mão numa igreja, não era crente. Aí eu fui na igreja, cheguei lá, sentei, não me lembro nem qual foi a mensagem que o pastor pregou, porque eu só estava querendo ir lá na frente. E aí eu fui lá na frente. Quando terminou, que fez o apelo, eu digo: vou lá na frente. Aí fui lá na frente, entreguei minha vida a Jesus, publicamente, porque eu já tinha feito isso 3 meses antes. E cria que se eu morresse, eu já estava salvo, porque Deus, o Espírito, abriu a minha mente. Então o Espírito, ele conhece a vontade de Deus, e ele intercede por mim e por você, de acordo com a vontade de Deus, porque ele conhece. Isso é intelecto. Agora vamos ver as emoções do Espírito. Hoje só vai dar para ficar nesses atributos aí, certo? Mas vamos ver aí agora as emoções, e depois a gente vai ver a vontade, e a gente fica aí. Depois a gente vai ver outras coisas. As emoções. O Espírito Santo, ele sente tristeza. Olha, Efésios 4:30. Não vos entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, veja como o Espírito Santo é delicado, gente. É sensível. Ele se entristece. E o que é que faz o Espírito Santo entristecer? Tantas coisas, queridos.
tantas coisas, quando a gente negligencia a palavra, quando a gente não usa os dons espirituais que Ele nos está dando, quando a gente deixa de amar o próximo, quando a gente não perdoa o próximo, quando a gente deixa de ter prazer na palavra de Deus, quando a gente deixa de estar em oração com Deus, quando o nosso louvor é apenas mecânico diante de Deus, tudo isso entristece o Espírito Santo. Tudo isso entristece. Do mesmo jeito que você fica triste, e a gente fica triste por besteira, muita coisa a gente fica triste por besteira, né? Olha, vê, tem gente que perde o dia por quê? Porque o irmão, ao sair do culto, não deu a paz para ele. Ah, meu Deus, estou triste, perdeu o domingo, por besteira, perdeu o domingo. Mas o Espírito não, ele fica triste com... E é interessante, presta bem atenção agora o que me ocorre. Nós ficamos tristes muitas vezes por muitas besteiras, como esse exemplo que eu citei ainda há pouco. Agora o Espírito Santo fica triste por algo que eu estou fazendo contra mim mesmo. Entendeu? Não é tristeza porque o Espírito está sensível. Ai, hoje ele nem leu a minha palavra. Não é isso não. O Espírito Santo está triste porque se eu não leio a palavra, se eu não medito na sua palavra, se eu não apreendo a sua palavra, se eu não absolvo a sua palavra, se eu não internalizo a sua palavra, isso vai ser ruim para mim mesmo. E como Ele me ama, Ele fica triste porque Ele quer que eu cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Espírito não fica triste porque foi uma ofensa a Ele. O Espírito fica triste, querido. Fica triste. Por causa da vida que eu estou levando. Que dessa forma eu estarei me afastando de Deus. Já pensou que coisa? O Espírito também tem ciúmes. Mas esse ciúme aí, como diz lá em Tiago capítulo 4, vamos lá, Tiago capítulo 4, Tiago 4, verso 4 e 5. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Certo? Isso é um adultério, chamado adultério espiritual, é isso que ele está falando. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O que é que ele está falando aí? Esse ciúme significa zelo. Por que o Espírito Santo tem esse zelo, esse ciúme por mim? Porque ele não quer que eu entre nessa amizade com o mundo. Porque se eu tenho essa amizade, esse amor, essa paixão, esse casório com o mundo, eu estou adulterando espiritualmente e estou me tornando inimigo de Deus. E o Espírito Santo não quer que eu faça isso para não tornar-se inimigo de Deus. Ele está fazendo por mim e está fazendo por você. Mas o Espírito também tem sentimento de empatia. O que é empatia? Empatia, de uma palavra bem no senso comum, é eu me colocar no lugar do outro. É eu me colocar no lugar do outro. É eu sentir a dor do outro, certo? É eu me colocar no lugar do outro, sofrer com aquela pessoa que está sofrendo, ou seja, sentir tristeza porque ela está triste, né? E fazer algo da minha parte que possa aliviar aquela situação de sofrimento daquela pessoa. E o Espírito Santo,
lá naquele texto que nós lemos, só que dessa feita em Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Olha o que é que ele diz. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele ajuda, nos socorre, nos assiste nas nossas fraquezas. Isso é empatia. Empatia. Então, há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente não sabe como orar, que a gente não tem nem palavras para orar, né? Que a gente não sabe nem o que pedir. Às vezes a angústia é tão grande, às vezes o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, que a gente não sabe, não tem palavras para falar, a gente fica sem, não é? E aí, nesse momento, que o Espírito vem e intercede por nós. Porque Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que naquele momento a sua dor é insuportável. E que você não tem nem palavras para orar. E aí Ele vem e dentro de você, Ele ora ao Pai. Que coisa maravilhosa. Agora presta atenção. Presta atenção. Lá em Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz que Jesus intercede por nós. Então, a gente tem junto do Pai, o Filho, Jesus, intercedendo por mim e por você. E temos na terra, dentro de nós, o Espírito Santo intercedendo por nós. Ainda que o pastor se esqueça de orar por você, você chega para mim e pede para oração e eu esqueço. Chega para o pastor Climera, a mesma coisa. Chega para o pastor Antônio, a mesma coisa. Peça a todos os 80 diáconos da igreja, né, que eu acho que a gente já está por aí, certo? E eles esqueçam. Fica triste não. Porque você tem duas pessoas, o Filho entronizado à direita do Deus Todo-Poderoso, que intercede por você diariamente, e tem o Espírito Santo dentro de você. Na terra, Deus Espírito, no céu, Deus Filho, orando por você. Você acha que Deus Pai não vai atender, meu irmão? Ele pode não atender a igreja toda orando por você. Pode todos os pastores do mundo e o Papa intercedendo por você, e Deus não aceitar aquela oração. Mas eu duvido muito que o Pai, que o Filho e o Espírito orando por você, intercedendo por você, que Deus Pai não vai responder essa oração. Aleluia! Eu creio que Ele vai. Mas o Espírito Santo também ama. Isso é outro sentimento. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Nesses estudos, a gente vai passear muito pela Bíblia, né? Aí alguns irmãos que perderam a sua carteira de identidade há 3 meses, pode ser que esteja aí dentro. Entendeu? Pode ser que esteja aí dentro. Aquele cartão de crédito que você já pediu outro ao banco. Faz 6 meses que você perdeu, pediu outro ao banco, deve estar aí dentro da Bíblia. Agora você vai achar. Os irmãos sacaram, né? A ironia da coisa, né? Olha aí, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, capítulo 15 de Romanos. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Olha bem, pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Pelo amor do Espírito. Paulo está rogando que os irmãos intercedam por ele, e nesse rogo que ele faz usando o amor que o Espírito Santo tem por nós. Aliás, é Ele que derrama o amor de Deus em nosso coração. Romanos, capítulo 5, verso 5, está lá escrito, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está vendo? Espírito Santo. Você vai ver também que o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo é amor, né? Porque o fruto do Espírito é amor, é o primeiro, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também ama. Então a gente já viu intelecto, a gente já viu emoções, e agora, para encerrar esse estudo de hoje, vamos ver a vontade. Vontade do Espírito. Está aí, ó. Vamos ver. Atos capítulo 6, do verso a 11. Está lá. Atos capítulo 16, do verso a 11. Do 6 a 11. Capítulo 16, do 6 a 11. Está escrito uma passagem bem importante para que a gente entenda sobre a liderança do Espírito. O apóstolo Paulo queria evangelizar na Ásia. Diz lá que o Espírito Santo impediu, não quis. Diz que depois ele queria evangelizar uma cidade da Bitínia, e o Espírito Santo disse não. Lá é chamado também de Espírito de Jesus. Disse não, mostrando que não era a vontade de Deus, não era a vontade dele, Deus Espírito Santo, que Paulo fosse para a Ásia naquele momento. Anos depois, Paulo foi para a Ásia, evangelizou e fundou várias igrejas na Ásia. Mas naquele momento, ainda não era a vontade do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está dito lá que o Espírito Santo distribui os dons na igreja de acordo com a sua vontade. É o seu querer. Isso significa que ele é soberano. Então a gente já viu aí hoje, não é, o intelecto, o pensar, a gente já viu aí que o Espírito Santo tem emoções, e a gente viu aí que o Espírito Santo tem vontade. E aí, queridos, para encerrar, se o Espírito Santo tem vontade, a gente deve buscar andar na direção do Espírito Santo. É isso que eu tenho sempre orado, dito a eles: ó Espírito, eu quero andar na tua liderança, que seja tu que fale ao meu coração e me mostre a direção que eu tenho a tomar, que tu fales para mim, que tu me digas isso. Pastor Climério pregou ontem mostrando a respeito do se é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, né? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E quem é que guia? É o Espírito Santo. Então a gente precisa aprender a dar mais ouvidos à voz do Espírito, e a gente vai aprender isso durante os nossos estudos aqui nos domingos pela manhã, né? Então hoje nós ficamos aqui com a primeira parte desse estudo, certo? No próximo domingo nós continuaremos. Que Deus nos abençoe. Vou pedir ao pastor Climério para encerrar e nos abençoar. A graça e a paz. Oremos. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Que possamos cada vez mais aprender sobre o teu divino Espírito Santo. E que possamos buscar fazer a vontade dele em nossas vidas. Para que com isso possamos cada vez mais nos aproximar de ti, ó Deus. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelas tuas bênçãos sobre a vida de cada um, e abre nossos olhos para o entendimento da tua palavra. Leva com segurança aos nossos lares, leva com segurança, ó Deus, ao retorno de cada um, aos nossos que se encontram em casa. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Que a graça do bondoso Senhor Jesus, Salvador, que intercede por nós, o grande amor de Deus que se revelou na pessoa de Jesus, e que a comunhão do Santo Espírito possa ser com cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.